Rotação máxima. Oferecido por ATCM. 72 anos. Promovendo o desporto motorizado. Bluetech. Trintayer Moçambique. Macomate. NPC Representações. Serviço de excelência. Loja do Construtor. Cordiais saudações, minhas senhoras, meus senhores, bem-vindos ao Rotação Máxima. E atenção, depois de 8 anos de sucesso, ou seja, desde 2013 que a Mercedes vem ganhando títulos atrás de títulos, nunca antes tinha passado, portanto, por uma crise sem precedentes. Ou seja, uma crise igual a nível do motorsport. Minhas senhoras, meus senhores, esta questão está a ser recorrente, e diga-se num bom tom da verdade, porque estamos a olhar para o maior campeonato do mundo a nível do desporto motorizado, continua naturalmente em análise, e há muita gente que segue os pilotos da Mercedes, segue também a própria construtora, mas há que naturalmente, e nós em cada edição do programa Rotação Máxima, procuramos de certa forma olhar, portanto, para as incidências e medirmos a temperatura. Eu, como sabem, recebo no sofá do Ildo Alfredo António Pereira. E para começar, Tico, bem-vindos ao programa. Este pedido de desculpas de Toto Wolff, tanto ao Lewis Hamilton no final do GP, é de merecer. Eu vi isso na rádio e não se para, e só se fala disto em tudo o que é canto. Eu penso que o que acontece é muito simples. O Lewis Hamilton é um grande piloto, recordista de muitos e muitos recordes, vitórias, campeonatos, está empatado com Michael Schumacher, mas é considerado que é um piloto mentalmente frágil em alguns momentos. Pois. Não é um piloto muito forte. O Max Verstappen não é um piloto forte, é um piloto que se pode lhe insultar, podem lhe fazer mal, que ele aceita bem as situações. Portanto, está mais preparado para isso do que o Lewis Hamilton. Está a tentar dizer aos nossos telespectadores, António, que nesta altura o Lewis Hamilton está a sofrer uma pressão. A pressão existe, obviamente, mas estou a falar do perfil psicológico de cada piloto. Pois. O Lewis Hamilton é um piloto que, para ter sucesso e andar bem, precisa de ter a equipa toda atrás dele e a trabalhar para ele. Ele sente-se confortável nessa situação. Portanto, a mim parece-me que, psicologicamente, o que foi dito naquele momento pelo Toto Wolff foi mostrar a ele que não é tua culpa, nós estamos contigo, não estás sozinho nessa, então acho que foi mais por aí. Foi uma atitude psicológica para tentar resgatar a moral do seu piloto imediatamente, ainda durante a volta de desaceleração, para começar todo esse trabalho de não o deixar cair psicologicamente mais do que ele já está, por de facto ter levado uma volta de avanço do seu principal opositor e campeão do mundo com que ele disputou a época 2021, não deve ser nada fácil. Tico, agora diz-me uma coisa. A própria reação do Lewis Hamilton, como diz no rádio, depois do Toto Wolff, portanto, desculpar-se, ele ao mesmo tempo em reafirmar está tudo bem, percebo, somos uma equipa. Que mensagem é esta que ele quer transmitir? A mensagem de um piloto profissional. Ganham juntos, perdem juntos. Tem mérito o Hamilton dizer isso. Portanto, ele não está nesta fase à procura de responsabilidades. Estamos na 4ª prova de um campeonato com mais de 20 provas. E ele está confiante no poderio financeiro, na estrutura da Mercedes, a alta qualidade dos seus técnicos, engenheiros, projetistas, de que vão encontrar uma solução rapidamente. Eu duvido que essa solução venha rapidamente. Acredito que a Mercedes vai evoluir, sim, acredito que vão resolver alguns dos seus problemas, mas que vão ser um candidato ao título, duvido. Bom, há quem, nesta altura, começa a profetizar que, se calhar, a melhor saída seria, portanto, a Mercedes, o Toto Wolff, portanto, abandonar, portanto, o projeto do W13, o desenvolvimento do carro. Achas que é por aí? Acha que pode-se, em função deste desaire que temos estado a assistir, estamos a dizer que pela primeira vez não tivemos o Lewis Hamilton, portanto, vamos lá, no pódio, pese embora, portanto, nas corridas anteriores o fez na primeira e na segunda. Achas que pode, naturalmente,
Há essa hipótese ou não? Eu acredito que ele irá fazer mais pódios durante o ano, vitórias não sei, porque neste momento o que está a acontecer com a Mercedes é que eles estão a apanhar as migalhas dos abandonos da Ferrari e da Red Bull. Tem sido assim que eles têm chegado às melhores posições. O George Russell está muito mais consistente, apesar de ter muito menos experiência, ser muito mais novo e não tem o conhecimento do carro. Em relação a isso de que o chassi para 2022 deve ser abandonado ou trocado, eu acho que eles não conseguem, por causa dos plafons e os limites orçamentais, pura e simplesmente deitar fora um chassi e começar um projeto novo. E se começarem um projeto novo nesta altura será sempre para 2023. É muito difícil isso acontecer. Sei que quando começou as datas das apresentações das equipas, quando foi apresentado o Mercedes de tal forma radical, com os sidepods nunca antes vistos, o próprio Ross Brown, que desenvolveu o Brown GP, que foram campeões do mundo, e a seguir, que era a Honda que abandonou a Fórmula 1, e a equipa Ross Brown, acho que comprou por $1, ele simbolicamente comprou a equipa, sagrou-se campeão do mundo com o Jason Button. A seguir venderam à Mercedes, a Mercedes comprou a equipa e passou a ser Mercedes. Eles andaram ali uns anos com o Michael Schumacher e com o Nico Rosberg a tentar evoluir o carro, mas foi de facto a mudança regulamentar para os híbridos que lhes deu essa grande vantagem. Podemos dizer que na Fórmula E, eles também, que é a Fórmula elétrica, a Mercedes também tem dominada, também já chegou a ser campeã e houve uma prova que fizeram primeiro e segundo lugar e na Fórmula 1 primeiro e segundo lugar no mesmo fim de semana. Isto tem algum significado. Podemos dizer que, por exemplo, uma equipa como a Ferrari nunca teve motores híbridos nem motores elétricos, só motores a combustão interna a gasolina. Nem existe um Ferrari a diesel. Então, o que acontece é que estas equipas que nunca tiveram carros elétricos nem carros híbridos sofreram muito para a mudança regulamentar de carros a combustão interna, só a combustível, gasolina neste caso, por mais que seja race fuel com mais octanas, para uma tecnologia que eles não tinham nos seus carros do dia-a-dia. Enquanto a Mercedes já faz desde táxis e vários carros híbridos há muitos anos. Portanto, nós temos a Renault, que também está na Fórmula 1, a Honda, que também está na Fórmula 1, com carros elétricos e carros híbridos, muitos anos antes deste regulamento entrar na Fórmula 1. Portanto, isso significa que estas marcas já andavam a desenvolver esta tecnologia há muito tempo. Não com o intuito da Fórmula 1, mas com o intuito do seu negócio do dia-a-dia, que é a venda de automóveis. Agora, eu pergunto, só para fecharmos esta questão sobre o quarto GP da Fórmula 1, eu coloco a seguinte questão. Estas saídas, que não diria em massa, mas se calhar de pessoas fundamentais para os 8 anos de sucesso até esta parte da Mercedes, estou a falar dos engenheiros, que alguns hoje estão bem integrados tanto na Ferrari e também para a equipa da Red Bull, e o resultado vê-se ali pelo Max Verstappen e também do Charles Leclerc, não pode estar a influenciar, portanto, esta questão. É verdade que o Toto Wolff veio a dramatizar numa das suas intervenções, que não é por isso, era só uma questão de mais tempo para a Mercedes. Eu acredito que a saída de técnicos é uma situação que acontece com todas as equipas. Isto pode-se dizer que é tal e qual como no futebol. No mundo do futebol também acontece. Grandes jogadores mudam de equipas e não é por isso que grandes equipas têm um descalabro por a saída de um jogador. Neste caso, os técnicos são muitos. Eles têm equipas vastíssimas e normalmente eles estão muito bem cuidados com acordos com advogados e contratos que eles não podem passar tecnologia para fora. Já houve casos de Spygate, quando foi aquele da McLaren e da Ferrari há uns anos atrás, que houve uma passagem de informação da Ferrari para a McLaren através de espionagem interna, e foi de forma caricata apanhada, com uma pessoa a fazer fotocópias num sítio público de documentos da Ferrari, que a pessoa viu, mas isto aqui deve ser informação confidencial de uma equipa, e aquilo estourou por causa de irem fazer fotocópias num local público. Portanto, veja como é que isto acontece. Agora, no caso da Mercedes este ano, eu acredito que possa ser alguma fragilidade devido à saída de alguns técnicos, mas não a razão principal.
porque também saíram da McLaren, também saíram da Ferrari, também saíram da Red Bull. Portanto, há uma mudança de cadeiras, em que alguns mudam de uns para os outros. Normalmente, as melhores equipas são aquelas que são mais cobiçadas. Estes headhunters que andam a caçar os maiores talentos, ficam de olho nos maiores, dos maiores técnicos e no potencial que eles têm e na informação que eles têm dessas equipas. Mas acredito que não é o principal. O principal, para mim, foi a aposta errada num conceito muito arrojado, nunca antes visto, que, como lhe disse, o Ross Brown chegou a dizer, nós, quando fizemos os ensaios e parametrizamos N possíveis soluções para as 10 equipas, nunca chegámos ao conceito que a Mercedes arrojou fazer. Esse arrojo foi um bocadinho longe demais, que possivelmente lhes causa este problema. Ora bem, minhas senhoras e meus senhores, António Pereira, nesta sua análise em relação, portanto, a este design, portanto, da Mercedes, portanto, neste quarto GP, portanto, da Fórmula 1, tenta, ou de certa forma, passar a ideia e consolar, naturalmente, aqueles que são os seguidores e são os fanáticos, até mesmo apoiantes, portanto, da Mercedes, que bons tempos virão. O que está a falhar é a estratégia, foi a escolha, portanto, dessa estratégia que a equipa está a adotar, que naturalmente está a pagar uma fatura cara. Minhas senhoras e meus senhores, passamos nesta altura para aquele tema que, de certa forma, vai merecer o acompanhamento e atenção da maior parte das equipas que estão a evoluir no Super Grande Prémio Picanto Cup. Já vos digo porque vamos falar agora sobre os regulamentos, portanto, de competição, especificamente para o Grande Prémio Picanto Cup. António Pereira, eu coloco esta questão, como sabe, porque tem sido recorrente, diga-se num bom tom da verdade, nesta temporada 2022. Notou-se isto na primeira corrida e na segunda, que me parece que está a falhar alguma coisa, sobretudo, ou seja, na interpretação dos regulamentos, mas também em função, porque cada corrida é um desafio. Eu lhe pergunto, António, como é que avalias a aplicação e o cumprimento dos regulamentos, em particular do Super Grande Prémio Picanto Cup? Eu acredito que o Picanto Cup, tanto tem o regulamento desportivo e tem o regulamento técnico, e este da parte do promotor, e até hoje, diga-se de passagem, não há o mínimo problema. Acredito que aqui a Intercar fez um bom trabalho de base e tem os dois regulamentos muito claros. Onde é que começa a haver, como é que eu posso dizer, uma espécie de ruptura, ou seja, quando nós nos apercebemos que me parece que aqui é falta de interpretação? Não é questão de falta de interpretação, é que nós temos os regulamentos do promotor e temos os regulamentos do organizador. E no caso do organizador, que é o clube organizador, nós temos os regulamentos internacionais e regulamentos nacionais e regulamentos particulares de prova. E o que acontece é que nem todos eles estão na mesma sintonia, não estão no mesmo alinhamento. E isto provoca, por vezes, algumas interpretações diferentes e algumas reações diferentes, embora haja uma sequência de interpretação em que se começa do regulamento particular de prova, para depois para o regulamento geral de competições e circuitos, depois para o Código Desportivo Internacional. Portanto, começamos do mais perto da prova para o mais longe. Tal e qual como um briefing de paraquedismo, que o que interessa é o que é dito antes de entrar no avião, tal e qual como o que foi decidido antes de começar a prova. Então, neste caso, o que vale é o regulamento particular de prova. António, há uma questão aqui de praxe e que nós vimos, sobretudo, o organizador, que é o ATCM, a Kia, como promotor, que sempre estão preocupados em inovar. E nós vimos, na época passada, em que usou-se muito a questão dos pinos ao longo da pista, e nós estamos a ver que nesta época, 2022, está-se a usar, portanto, os pneus à volta da pista. E aqui é um debate. Antes, levantava-se aquela questão de que, às vezes, alguns pilotos eram penalizados injustamente, porque o comissário de pista
não foi a tempo, não passou o relatório corretamente, ou até mesmo o piloto depois, pronto, em alta velocidade, são 60 km por hora, no 1200, e depois viu-se que havia necessidade de se colocar os pneus. Agora eu lhe pergunto, qual é a ideia que o António Pereira defende? E como é que olhas para essa interpretação que hoje há um grupo de pilotos que diz assim, os pinos sim, os pneus não, mas os outros dizem que melhor com os pneus. Nunca se consegue chegar a uma solução que agrade a todos. Chamar a atenção só para uma coisa, a questão dos pinos e dos pneus nunca foi do promotor, nem nunca foi daqui a Intercar. É uma questão desportiva do clube organizador, que é quem tem a infraestrutura desportiva. Na primeira prova de 2019, nós beneficiamos de uma pista com características muito raras e únicas no desporto motorizado, que é não ter praticamente barreiras sólidas perto da pista. Então, nós não temos rails na maior parte das curvas, como outros circuitos que são 50% rail, outros são 100% rail, como é o Mónaco, como é algum Singapura, e outros circuitos que são circuitos citadinos transformados numa pista, não são pistas permanentes, como é o nosso caso aqui. O que acontece é que os pilotos têm sempre uma tendência natural de transformar as curvas em retas, fazendo a linha de corrida com uma trajetória mais curta e mais rápida para descrever os 3.750 metros, no caso da pista do ATCM. E nessa procura de transformar a pista, as curvas, numa reta, para as fazerem à velocidade mais alta possível, faz chamado ultrapassar os track limits, que é sair e utilizar zonas da pista para além da linha branca que define o que é espaço de competição para os pilotos. Exemplo ilustrativo, podemos buscar o 77, o comportamento do 77? Qual é a sua interpretação? Enquadra-se nessa explicação que está a passar por uns queridos telespectadores? Enquadra-se sim, os pneus estavam ali. Portanto, temos a pista, temos a linha branca que delimita a pista, portanto, os carros têm que ter pelo menos uma roda, duas, dentro da risca branca. Pois. O que acontece é que em algumas zonas a outra está na terra, está na relva e está a pôr lixo na trajetória ou dentro do alcatrão, dentro do piso da pista, que depois provoca acidentes e provoca interrupções para se limpar e atrasa-se os horários, porque a pista está cheia de lixo que é trazido por estes que fazem corta-mato constante. Então, por essas razões, há a necessidade de fazer os track limits e serem respeitados. Quando a pista é desenhada e foi definida, imagino, dou-lhe um exemplo, temos um S ou uma curva que tem que fazer a 60 km/h, que depois tem uma bancada a 150 metros, ou tem um posto de comissários a 60 metros. Se o carro, em vez de passar dentro da pista, passar a direito e cortar relva e terra de um lado, relva e terra, ele se calhar faz a 80. O que passar dentro do track limit a 60, se despistar, se calhar anda 50 metros e para. Mas aquele que passou a 80, se calhar para aos 80 ou 90 metros, porque passou muito mais depressa. E se calhar já basta no posto de comissários, que não estava previsto que tivesse alguém a passar aquela velocidade. Então, quando alguém começa a fazer desrespeito aos track limits, põe em causa não só a sua própria segurança, como também a segurança de todos os envolvidos, neste caso dos comissários de pista. Okay? Então, daí haver a grande necessidade, a nível global, ser uma das preocupações maiores da FIA, de se respeitarem os track limits. Porque se alguém se despistar na curva 1, por exemplo, a 120 km/h, se calhar tem espaço para parar. Mas quem se despistar a 150, se calhar bate na bancada, bate no muro. Não que afeta o público, mas destrói o carro. Tico, só para fecharmos esta questão, não queremos abrir aqui um debate, mas olhando para as várias situações que foram marcando a primeira e a segunda corrida, e eu gostava de perceber, junto de si, em particular neste segundo super grande prémio, tivemos uma situação de 7 penalizações. Isto porque foi dada a orientação de bandeira a vermelha, numa situação em que alguns pilotos, tal como manda o regulamento, não entraram no pit, bem, tanto para as boxes, alguns continuaram e estes, obviamente, foram penalizados. Gostava de perceber, sem querer, naturalmente, olhar para as pessoas e, se calhar, dizer a atuação, mas gostava de perceber esta atuação, como é que o António Pereira avalia esta atuação, portanto, do CCD.
Até mesmo do diretor de prova. Sim. Não é diretamente do CCD, do diretor de prova. Eu acho que as características da nossa pista são diferentes das outras. Quando nós temos orgulho de dizer que a nossa pista é uma das pistas mais seguras, que não tem obstáculos perto, portanto temos muita escapatória, muita relva, muito espaço para os carros despistarem e voltarem à pista sem problemas. Também temos muito espaço para pôr comissários e eles serem atropelados e serem embatidos por viaturas. O resultado é que, se nós tivéssemos rails a 2, 3 metros, 4 metros da pista, os postes poderiam estar em cima da pista. Como nós não temos postes fixos, protegidos como betão, nem rail, nós somos obrigados a ter os postos comissários a 30, 40, 50 metros. Porque a coisa mais importante do desporto motorizado, o fundamento por trás de tudo, é always safety first, segurança em primeiro. Portanto, nós não podemos valorizar para a visão do comissário, do piloto, o comissário em cima da linha de corrida, sabendo que ao mínimo despiste temos um comissário atropelado. Então, os comissários estão longe, muito longe, 20 metros, 30 metros, 50 metros em alguns pontos, que garante-lhes a sua segurança e a segurança da sua integridade física. Quando os pilotos estão em competição direta a lutar encostados num troféu monomarca em que as distâncias, as diferenças de andamento são minimais e está-se numa última volta, eles estão 100%, 200% concentrados no carro da frente e na corrida. Portanto, quando aparece 1 metro quadrado de pano a 50 metros a ser agitado, possivelmente eles não vêm à primeira, não vêm à segunda. Mas como é que se pode corrigir esse tipo de situações? Bem, olhando para o regulamento internacional? É uma das formas, porque nós temos algumas contradições em algumas coisas. Quais? Bem, se calhar se falarmos na segurança da pista, teríamos que criar postos fixos, protegidos, como se vê noutros países e se vê noutras pistas, que são proteções de betão ou rail, armrail, portanto o rail que protege do impacto direto. E mesmo assim, às vezes, temos fatalidades. No fim de semana passado, em Espanha, tivemos um comissário que perdeu a vida, infelizmente. Portanto, nunca temos 100%. O desporto motorizado é um desporto perigoso, é um desporto de risco, tanto para praticantes como para as equipas que trabalham a nível organizativo. Portanto, eu acredito que poderíamos aproximar um bocadinho os postos da pista se criássemos estruturas resistentes para proteger os comissários, em alguns pontos-chave. Segundo, temos um outro problema. Devido ao nível freático, alguns postos não podem estar no sítio onde deviam estar e têm que estar mais afastados, porque normalmente o nível freático tem sempre aquela zona alagada. Então, temos também essa condicionante. Em termos de regulamentos, no que toca à bandeira vermelha, nós temos no regulamento desportivo internacional que, em caso de bandeira vermelha, temos 3 opções. Os pilotos ou entram para as boxes e param no pit lane para reiniciar a corrida, após ter sido resolvido o incidente ou acidente que causou a interrupção. A segunda é o parque fechado. Direto para o parque fechado, exatamente, como a corrida terminou. E a terceira é pararem na pista, na grelha de partida, à ordem do diretor de prova, para fazer-se um novo reinício a partir desse ponto. O que acontece é que os nossos regulamentos particulares de prova definem apenas uma opção, que é a entrada imediata. Eu sempre achei que devia haver o mesmo alinhamento e deixar aos pilotos, tanto para não sermos tão severos nestas penalizações. E voltamos a ter uma questão, só para fazer a ponte, daquela em caso de despiste ou acidente do piloto quando é rebocado, portanto... Esse é um caso diferente, não é? Esse é um caso diferente. Aí já temos duas regras que são contraditórias. Temos uma regra... Há uma que é penalizar... O regulamento geral de competições de circuito do ATCM, que foi feito nos anos 90, e a própria pessoa que fez o regulamento diz que deve-se fazer uma adenda e deve-se anular. Eu sou da mesma opinião, que as regras e as leis são feitas para servir as pessoas e haver entendimento. Quando nós temos uma regra que é contraditória e causa penalizações e causa desentendimento, algo está errado nesta regra, na aplicação da regra. Então, acho que deve ser revisto, porque, de facto, estas regras devem ser para beneficiar a todos, mas com uma base sólida, e que se o CDI, o Código Desportivo Internacional, diz algo no mundo inteiro, nós não devemos, nem podemos remar contra a maré e insistir numa coisa que é só nossa de há 30 anos atrás. Portanto, eu acredito que essa deve ser limada imediatamente para haver um alinhamento internacional e
deixámos de ter já um problema, que umas vezes é aplicado, outras vezes não é. Não pode haver aplicações diferentes para casos iguais. Para casos iguais. Ora, minhas senhoras e meus senhores, estamos a fechar aqui o nosso programa, mas há uma questão de fundo e obviamente vou pedir aqui a análise de António Pereira. António, repara que tivemos na primeira e na segunda corrida do Super Grande Prémio Picante Cup a entrada do fogo crucial. E aqui, em termos de regulamento, é obrigatório que, no mínimo, os pilotos devem manter 60 km por hora, mantendo as mesmas posições, até que, obviamente, o diretor de prova conclua que há condições para agitação, o recomeço da corrida com a bandeira verde. Pergunto-lhe, está a ser cumprido isso pelos pilotos? O que é que está a faltar? A interpretação, não estão a ler os regulamentos e a quem nós atribuímos a culpa? Porque depois nós assistimos isso em pilotos que, às vezes, a corrida retoma, os outros pensam que ainda estão tanto naquela situação de fogo crucial. Uma corrida, ao ser iniciada, ela ou é neutralizada ou é parada. As formas de parar as corridas é com bandeira vermelha. E nós ouvimos nesta corrida, bom, não quero levantar questões de debate, mas bandeira vermelha. Sim, aconteceu. Eu não tinha rádio, eu estava longe da ação de pista e da direção de prova e dos oficiais de prova. Não sei o que é que foi falado no rádio, mas sim, houve bandeiras vermelhas e que causaram também as tais desclassificações. Como eu disse, eu acho que o que tem que haver é uma clareza em termos regulamentais e que defendam também a própria organização destas situações e de problemas reputacionais com 7 e 8 pilotos desclassificados, porque de facto está muita gente de forma que eles consideram vítimas ou inocentes sobre o que fizeram, porque de facto foi apenas não entrar na boxe. Não é uma condução antidesportiva, não é uma ilegalidade, não é estar abaixo do peso, não fizeram nada de mal, apenas não cumpriram um detalhe do regulamento. Mas faz parte do regulamento, António? Faz parte, sim, mas isso é... E o regulamento é para ser cumprido. Sim, o regulamento é para ser cumprido, não há dúvida, mas quando o regulamento internacional dá 3 opções e depois nós temos muitos problemas, quando nós temos o nosso regulamento particular de prova, temos de perceber que se calhar o alinhamento internacional é mais saudável. António, sobre os regulamentos não esgotam e nós vamos procurar nas próximas edições desenvolver um pouco mais, olhando obviamente para os artigos, e porque nós queremos naturalmente que todos obviamente possam estar alinhados à volta daquilo que é o objetivo, promover o desporto motorizado e que naturalmente essas equipas ganhem espaço para alcançar os seus objetivos. Eu sou Hildo Alfredo. Já sabe, 72 anos promovendo o desporto motorizado. Nós voltamos a cruzar caminho numa próxima oportunidade. Aliás, siga todos os eventos do ATCM e mantenha-se informado à volta do desporto motorizado. Um abraço e até a próxima. ATCM, 72 anos, promovendo o desporto motorizado. Bluetech, Trintayer Moçambique, Macomata, NPC Representações, Serviço de Excelência, Loja do Construtor.